Olá, tudo bem? Bom, amigos, deixa eu explicar para vocês o que eu entendi disso aqui e que ficou para mim bem claro. É o seguinte, dia 25 de novembro de 2022, o subprocurador, onde você vai poder ver aqui no final, que ele assina, o subprocurador, deixa eu chegar aqui no final, aqui, dia 25 de novembro, tá? Próximo passado, o Carlos Frederico de Oliveira Pereira, o subprocurador-geral da Justiça Militar, ele encaminhou esta documentação aqui para quem? Ele encaminhou para a chefia dele, que foi o Dr. Antônio Pereira Duarte, que ele é procurador-geral da Justiça Militar e que ele representa a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tá? O que aconteceu? Esse subprocurador, ele recebeu aqui uma documentação do Zequinha Marinho, desse pessoal aqui de cima todinho, falando dos possíveis fatos e crimes que ocorreram, tá? Então, ele como subprocurador, como se fosse, a pessoa vai lá, como você vai no Ministério Público, você faz uma denúncia. Então o pessoal aqui fez a denúncia e esse subprocurador foi fazer a primeira análise, tá? E na primeira análise, ele chegou à seguinte conclusão, que em virtude de toda a documentação apresentada e da forma que foi transcrito aqui, ele resolveu aceitar essa reclamação no Ministério Público Militar, tá? Junto aqui no Ministério Público Militar, para que se dê prosseguimento, tá? Então, nisso aqui, vou correr aqui embaixo para mostrar para vocês, para dar uma ordem cronológica. E em agosto, deixa eu achar aqui, eu estou no celular, fica difícil localizar, que eu estou fazendo na mão aqui, eu não estou no escritório, então fica difícil. Deixa eu achar aqui, demorei já demais. Aqui, ó, dia 11 de agosto de 2022, antes das eleições, portanto, as forças, o Bolsonaro, junto com Augusto Heleno, ele fez esse decreto aqui de 11.172, que ele fez o quê? Ele autorizou o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. Então ele mandou dar garantia às eleições e garantir a apuração, tá? Aí ele te dá aqui, deixa eu ver aqui, ó, fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. As localidades, quem ia determinar era o TSE, né? E o decreto passou a vigorar. Em virtude disso aqui, além disso aqui, o que aconteceu? Aí veio a portaria do TSE, que juntamente que convocou as Forças Armadas, juntamente com as outras entidades e comissões de transparência, para fazer parte lá, para eles incluídos na comissão de transparência, tá? Então essa portaria aqui em setembro de 2021, o TSE incluiu as Forças Armadas nessa comissão de transparência. E no mês 12 de 2021, tá? Aí as Forças Armadas foram elencadas também no TSE como entidades fiscalizadoras do Serviço Eletrônico de Votação. Então, além delas, ele foi incluído na Comissão de Transparência e ele pediu, e o TSE solicitou que as Forças Armadas incluiu ela como entidade fiscalizadora legítima para participar de todas as etapas do processo de fiscalização. E o trabalho de fiscalização dos militares juntou-se na representação proposta pelos técnicos encaminhados. Tá? Quando ele fez tudo isso aí aconteceu, o que aconteceu? Vocês estão lembrados? As Forças Armadas fez aquele relatório dizendo que ela não pôde ter acesso, que ela teve dificuldade, que era possível, eles deram alguma recomendação, tá? Deram aquelas recomendações, tá tudo aqui, ó, que era para ser feito ou não. Aí depois o Alexandre fez aquela lá que dizendo que as Forças Armadas informou que não tinha fraude, aí eles voltaram a fazer uma nova publicação, uma nova carta aberta lá, dizendo que não foi isso que eles falaram, que eles falaram que há possibilidade sim, e que ele solicitou, na primeira e na segunda carta, ele solicitou que o TSE abrisse essa comissão para fazer a apuração, para fazer realmente uma auditoria completa
nas urnas, não só nas urnas, no sistema eletrônico de votação, não serve, no sistema eletrônico de votação. O que o TSE, o que o Alexandre de Moraes fez? E simplesmente ignorou e não fez nada, falou que o assunto está encerrado e que vai ver a proposta dele nas próximas eleições. Só que eles se esqueceram o seguinte: quando ele estava lá para fiscalizar e não deram acesso para o Exército aos códigos-fonte, eles adentrarem, eles fazerem toda a fiscalização, toda a auditoria, a fiscalização que precisava ser feita, o Exército foi tratado como uma entidade civil comum, como convidada. Só que eles estavam ali sobre determinação judicial, ele estava lá sobre judicial. Significa o quê? Que ele estava lá através do decreto do presidente, né, lá de agosto de 2021, que ele pediu para fiscalizar e apurar a apuração, e também através do próprio órgão do TSE que tinha autorizado eles a fazerem. Então, como eles não tiveram acesso, o TSE ocorreu num crime. Por quê? Porque ele não estava lá apenas como uma entidade civil. Ele tinha por obrigação legal ele tinha autorização para ter acesso. Como ele não teve acesso, ele foi prejudicado. Esse prejudicado, quando eles não deixaram as Forças Armadas ter acesso a tudo que ele precisava para fazer essa auditoria, essa fiscalização, o TSE ou o pessoal do TSE, porque aqui eles colocam, o subprocurador coloca que não disseram quem foi que não deu esse acesso, então eles cometeram um crime não dando esse acesso. Aí onde que esse procurador mandou agora para isso lá, dizendo que esse crime, que é para apurar esse crime, e que como o TSE não obedeceu, foi proibido de agir. E eles colocam aqui também que foram prejudicados o nome do Exército e tal. Ele subiu para o STM tomar todas as atividades legais necessárias para que se possa resolver essa situação, tá? Então é aí que a coisa começa. Então, isso aí foi feito agora dia 25 de novembro de 2022. E essas reações que estão ocorrendo já nos morros, né, o Exército se posicionando, garantindo todas as fronteiras, significa que a coisa pegou. Então, esse doutor Antônio aqui, que é o Procurador-Geral da Justiça Militar, que é o Supremo Tribunal Militar também, eles mandaram oficializar todos os Ministérios Públicos Federais de primeira e segunda instância, os Ministérios Públicos já montaram todo um esquema que já está em funcionamento. Só que a gente, como isso está correndo em segredo de justiça, a gente não tem acesso. Então a coisa começou sim. Isso foi muito bom porque o próprio Exército já está tomando as atividades. Aí você pergunta assim, mas por que a imprensa não está falando nada? É simples, porque a hora que começou a investigação, e a imprensa deve ter recebido muita grana para falar mal do Bolsonaro e fazer toda aquela campanha contra lá, eles estão com o rabo preso, estão preocupados e com medo de chegar neles. E vai chegar também até na imprensa, nesse tal de consórcio da imprensa aí, que a gente sabe o que está acontecendo. Então começou. E não foi preciso, a meu ver agora, não foi preciso o próprio Bolsonaro decretar a GLO, porque ela já estava instaurada e agora já está em andamento o processo no Ministério Público Militar. No Ministério Público não, na Procuradoria da Justiça Militar. O bicho está pegando e vai pegar. Aconteceu de uma forma um pouco diferente, mas a coisa está acontecendo, tá bom? É mais ou menos, é isso que eu entendi e é isso que está escrito aqui.